Esse é um texto, ele é um pouco mais longo, mas eu vou ficar só no verso 31, onde Paulo fala sobre o casamento, sobre o relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido. E no verso 31 ele nos diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas. Não é a opinião dele, não é a minha opinião. É como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Essa é uma questão de matemática que foge à nossa realidade. Como dois podem ser um. Não é meio mais meio sendo um, é dois sendo um. A ideia de homem e de mulher foi a ideia de Deus. Deus assim desejou criar homem e mulher. A gente vê lá em Gênesis 1:27 que assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com ele. E os criou homem e mulher. Da mesma forma, o casamento também foi planejado por ele. Assim como ele criou o homem, e assim como ele criou a mulher, ele também planejou o casamento. O casamento também não é uma invenção humana, não é uma invenção da igreja, mas estava no coração de Deus, quando Deus criou o homem. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como fosse a sua outra metade. Na NVI. Diz assim: farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Na ideia, parafraseando Deus, disse assim: eu vou dar uma ajuda bem adequada para você, Adão. Vou criar alguém que vai ser uma ajuda bem adequada para você. Na realidade, a gente precisa entender que quando Deus criou a mulher, Ele não fez ela num estado inferior. Ela fez a mulher em semelhança. E o texto da palavra de Deus deixa bem claro que, como eles foram feitos da mesma essência, da mesma natureza, a semelhança e a imagem de Deus, Deus tinha o propósito disso, de que esse relacionamento fosse algo feliz, fosse algo que satisfazesse. Tanto é que a gente olha para Adão, e quando a gente lê Gênesis, Deus passa e nomeia todos os animais, e na minha cabeça, Deus quis assim: vou deixar você ver tudo, né, para ver se você encontra alguma coisa que faça companhia para você, que seja companheira para você, que você se agrade. E de repente, depois de passar tudo, ele, com toda a sua inteligência, nomear tudo, ele percebe que não tem nada naquilo que tinha sido criado até então que correspondesse, que fosse alguém que pudesse andar junto, que pudesse entendê-lo. E aí então Deus faz o seu Adão dormir, faz uma cirurgia de remoção de costela, né, e cria a mulher. E é interessante que quando a gente olha para a expressão de Adão, quando ele olha para a mulher, ele diz: agora sim, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. A ideia ali mostra que Adão tinha visto agora que alguém era correspondente, alguém que era alguém como ele, que ia entender. E nessa manhã eu quero pensar com vocês sobre a essência do casamento. Que elementos são necessários e que fazem com que o casamento seja diferente de qualquer outro tipo de aliança, de outro tipo de acordo. Sabe, e a gente precisa pensar nisso, porque a gente, quando olha para a palavra, a gente também descobre que o casamento, ele é usado como a representação da relação entre nós e Deus. É uma figura que Deus usa para mostrar o seu relacionamento conosco. Casamento não é um sonho, não é uma aventura ou uma curtição a dois. É uma missão sagrada, assumida diante de Deus para fazer o outro crescer. Vou repetir. É uma missão sagrada, assumida diante de Deus para fazer o outro crescer. Mas a gente também pode aplicar isso a todas as pessoas com quem a gente está próximo. A gente tem a missão
de fazer as pessoas crescerem. O pastor Jade falou agora de manhã que quem não cresce, morre. E aí, essa dinâmica de crescimento. E a primeira coisa que eu vejo como um elemento essencial do casamento é que ele é uma aliança. Ela é singular, ela constitui uma relação profunda. E é a relação mais profunda que pode existir entre dois seres humanos, entre o casal. Efésios 5,31 diz, Paulo traz a ideia dessa aliança ao citar Gênesis 2,24. O termo hebraico traduzido para unir-se significa literalmente ser colado a alguém. O homem vai se unir à sua mulher, é colado. Amós 3,3 diz, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Há três aspectos de Gênesis 2,24 que eu queria estar trazendo para a gente nessa manhã, nesse aspecto de aliança. Ele deve começar com um abandono de todos os outros relacionamentos. O casamento começa com o abandono de todos os outros relacionamentos, a fim de estabelecer uma relação entre homem e mulher. Deixar. A palavra hebraica usada para deixar significa abandonar a dependência, deixar para trás, soltar. Não se trata apenas de abandonar a dependência emocional, mas também a financeira. A ideia de deixar revela que há dois tipos de relacionamento. Um relacionamento temporário, que é a relação entre pais e filhos. Nossa relação com os nossos pais, ela é temporária. Já o relacionamento entre marido e mulher é permanente. Essa é a expressão deixar, sair. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando invertemos esses papéis da relação pai e filho é tratada como a relação permanente, nós trazemos e experimentamos problemas na vida. A união conjugal começa com esse deixar pai e mãe, onde os laços com os pais devem ser modificados para que a dedicação do homem se fixe na esposa e a esposa se fixe no homem. A esposa igualmente deve estar dedicada completamente a seu marido, assumindo assim a liderança da sua própria família. O protagonismo dessa união. Essa é a ideia de deixar. Como adultos, nós devemos continuar honrando os nossos pais. Mas é necessário assumir responsabilidades por eles, às vezes, quando eles ficam doentes, mas não prestar contas a eles. É diferente, a relação muda. Nós não estamos mais debaixo da responsabilidade deles. Nós não prestamos mais conta, mas nós cuidamos. Cuidamos porque honrar pai e mãe é um mandamento. Então precisamos também entender que essa questão de deixar pai não significa que eu vou abandoná-los, não vou mais vê-los, não quero nem mais perto. E aos que são futuros casais, aqueles que vão casar, vou dizer o seguinte: quando você casa com seu marido, quando você casa com sua esposa, você leva uma família junto com você, tá? Não tem como você viver isolado deles. Eles fazem parte dessa história. E precisam estar fazendo parte dessa história. Você não vai se tornar um ser isolado. Deixar pai e mãe não é se tornar alguém isolado, mas é essa nova realidade. É uma linha tênue, onde exige muita maturidade da gente para estar caminhando dessa forma. Para a gente evitar conflitos, né, no aspecto de deixar pai e mãe, a gente precisa que a gente esteja se unindo. E quando a gente pensa na palavra deixar, ela é uma palavra que inicialmente ela é desagradável. E ela não só se aplica ao casamento, mas nós precisamos sempre deixar alguma coisa para vivenciar outra. Eu deixo a velha vida para viver a nova vida. Eu deixo pai e mãe para me unir à minha esposa. Eu deixo a infância para me tornar adulto. Essa crise de transição ela é sempre problemática. E ao mesmo tempo deixar
pai e mãe para se unir à sua mulher, e se unir-se à esposa também é um momento conflitante, gente. Não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. Se fosse fácil. E, de acordo com o psicólogo Don Allard, ele diz que a incapacidade de mudar a lealdade dos pais para o cônjuge é uma das questões centrais de quase todos os conflitos conjugais. Quando a gente casa, a gente muda essa relação de lealdade. Minha esposa precisa ser a pessoa mais próxima de mim. Seu marido precisa ser a pessoa mais próxima de você. Então, esse unir. E unir, a palavra hebraica traduzida, significa se agarrar, colar-se firmemente a outra pessoa. E a gente precisa estar disposto a estar se agarrando a alguém, a se unindo a alguém, a estar se prendendo ao outro como cola. É um desafio, porque diferentemente do que a gente vê na mídia, nos filmes, nos livros, né, onde você vai encontrar a sua outra metade, aquela peça do quebra-cabeça que vai se encaixar direitinho com você, não é verdade. Somos diferentes. Na realidade, somos duas laranjas azedas que se encontram. E que com o passar do tempo vão amadurecendo para se tornar doce. Então, esse unir, ele leva a gente nesses processos. E esse processo não deixa mais espaço para que outras pessoas possam estar fazendo parte disso. Quando nós permitimos que outra pessoa se torne mais importante que o nosso cônjuge, nós estamos abrindo portas para que o nosso relacionamento se acabe. Há sempre a possibilidade. Então, a ideia de Gênesis é esse unir, um processo de estar disposto a estar com alguém. E eles se tornarão uma só carne. O casamento cria uma entidade singular, uma unidade. É um processo de aprendizagem, intimidade profunda e confiança que vai se desenvolvendo com o tempo. É onde nós compartilhamos todos os aspectos mais íntimos, sejam físicos, emocionais, intelectuais, financeiros e sociais. A gente compartilha coisas muito íntimas. E esse padrão foi estabelecido por Deus quando Ele produziu algo notável, que foi o casamento. Pessoas diferentes se tornando uma só. Isso é mais do que estar juntos. É muito mais, e é muito mais profundo do que a teologia consegue explicar tudo o que isso significa. Teologicamente, a gente não consegue explicar a profundidade dessa união para dois seres humanos. Mas isso não implica na perda da nossa individualidade. É louco essa conta de Deus. Eu continuo sendo eu, mas me torno um com alguém. E precisamos olhar disso. E quando a gente começa a caminhar nessa questão do relacionamento, a gente precisa trazer para o relacionamento conjugal, cada um traz as suas próprias perspectivas, experiências. O homem completa e aperfeiçoa a mulher. E a mulher completa e aperfeiçoa o homem. À medida que aprendem um com o outro, se fortalecem e se abençoam mutuamente. Nem é o homem sem a mulher, nem a mulher sem o homem. 1 Coríntios 11:11. Isso é muito importante a gente entender que nós nos completamos. E esse é um processo que vai acontecendo dia após dia. A gente já não é mais o mesmo. À medida que o casamento vai avançando, a gente vai conhecendo cada vez melhor o nosso companheiro, companheira. Às vezes a gente só no olhar já sabe se não gostou, não faça isso. É por aqui, é no olhar que a gente se entende. Às vezes não precisa nem falar. A gente já aprende
o dia a dia, no acordar, não está bem. Aconteceu alguma coisa. E essa união vai promovendo isso, né? A figura de casamento ela é usada frequentemente nas Escrituras para representar a relação entre Deus e seu povo. No Velho Testamento, Deus é o marido e o povo de Israel é a esposa. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Ao compreender a riqueza desse símbolo, daremos mais importância e obediência diária a Deus. Na medida que nós entendemos a profundidade do nosso relacionamento, também nós entendemos como é importante o nosso relacionamento com Deus. Ele não pode ficar sem nenhum tipo de cuidado. Na linguagem figurada de Ezequiel, ele descreve o casamento de Israel com Deus. Quando eu passei de novo, vi que havia chegado o tempo de você amar. Então cobri o seu corpo nu com a minha capa e prometi amar você. Sim, fiz um contrato de casamento com você e você se tornou minha. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Na linguagem figurada com o povo, Deus faz isso. E a gente precisa entender essa dinâmica e essa profundidade que essa aliança que temos é profunda. O casamento é um relacionamento tão íntimo e tão pessoal que vai muito além de uma mera relação legal e comercial. É muito mais do que isso. A relação de aliança é uma combinação extraordinária de lei e amor, unindo sentimento e dever, paixão e promessa. Vou repetir, a relação de aliança ela vai produzir um sentimento, unir o sentimento e o dever, a paixão e a promessa. Não é uma relação de consumo, porque as relações de consumo duram apenas o tempo necessário para que um fornecedor supra suas necessidades por um preço que você considere aceitável. Nas relações de consumo, pode-se dizer que as necessidades do indivíduo são mais importantes que o relacionamento. O casamento não pode ser uma relação de consumo. Não pode ser uma relação utilitarista. Enquanto estiver tendo alguma satisfação como fornecedor, está tudo beleza. Enquanto o fornecimento daquilo que eu preciso nesse contrato seja suficiente, mantemos. Quando a relação começa a exigir mais do que estamos recebendo, nós saímos dela para minimizar o prejuízo. A gente sai porque já está dando prejuízo, então antes que o prejuízo seja maior, nós saímos. A aliança implica em um compromisso de nossa parte. Numa aliança, o bem do relacionamento tem a precedência sobre as necessidades individuais. É a aliança que é mais importante do que a questão do indivíduo, as necessidades imediatas do indivíduo. Então a gente precisa entender que o nosso casamento não pode ser uma relação de consumo. Porque se ela for uma relação de consumo, com certeza ela vai acabar. O segundo elemento que entendo que é importante e fundamental no casamento é o amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. À medida do amor que está sendo proposta aqui, não é o quanto eu e você desejamos receber, mas o quanto de nós estamos dispostos a entregar a alguém. Porque é o que Paulo nos mostra que essa é a relação de entrega. Jesus entregou,
Jesus produziu, Jesus fez para que a igreja se apresentasse gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mais santa e inculpável. Quanto do nosso tempo, quanto do meu tempo, emoções e recursos, eu estou disposto a investir na pessoa com quem me casei? Quanto de tempo? Quanto de recurso nós estamos dispostos? Nossa cultura acredita que o amor romântico, a paixão, é essencial para se ter uma união duradoura. Não é isso que a gente vê nos filmes? Nas novelas? Né? Se tiver paixão, tudo dá certo. Os livros de romance, tudo dá certo se tiver paixão. Na prática, chegamos à seguinte conclusão, que casamento e romance são meio incompatíveis. Que romance como paixão e o casamento no padrão de uma vida a dois por muito tempo se torna incompatível. Porque paixão passa. No sentido que a gente vê nos filmes. A visão bíblica do amor não exclui emoções profundas. Senão a gente vai pensar, nossa, casar vai ser difícil. Que tristeza, sem paixão, sem emoção. Que tristeza. Não, não é isso. Não exclui isso. Um casamento sem paixão e sem desejo emocional também não cumpre a visão bíblica. Mas nós temos que aprender como é que isso vai acontecer, de que maneira Deus produz isso. Porque todos nós, sem exceção, queremos ter um casamento feliz, certo? Tem alguém que queria ter um casamento infeliz? Não, todos nós queremos ter um relacionamento que seja feliz. Aqueles que vão se casar querem ter um relacionamento que seja feliz. Ninguém quer se casar com alguém para ser infeliz. Felicidade, de acordo com um autor que eu li, diz assim: felicidade não é a passionalidade, deleite constante, paz plena e ininterrupta. Esses estados de felicidade não ocupam profundamente e para sempre o nosso coração. Felicidade é a conexão dinâmica entre o passado, o presente e o futuro. Felicidade é essa conexão que eu olho para o passado, aquela pessoinha que você viu, que te encantou, a pessoa que está ao seu lado no presente e aquilo que você quer ter com ela no futuro. O pastor Jardim falou que vai ficar velhinho juntos, não falou que... É uma dinâmica, não está pensando passado, presente e futuro. Felicidade conjugal não é receber e receber sempre mais. A grande maioria das pessoas se casa com a expectativa de receber proteção, afeto, amor, cuidados e dedicação praticamente exclusivos. Muitas pessoas tentam alcançar em seus casamentos aquilo que tiveram como expectativas nas suas infâncias em relação aos seus pais e não puderam obter plenamente. Alguns projetam no casamento algo que eles gostariam de ter. E felicidade conjugal é o suprimento básico das necessidades individuais na interação, no envolvimento com o outro e na ajuda que se presta para que esse outro ser também possa realizar sua felicidade. Não é só algo egoísta, só eu quero ser feliz. Não, eu preciso viver de tal maneira que eu esteja interagindo com a pessoa que eu conheci lá atrás e proporcionando que ela possa estar crescendo, ajudando, para que ela também possa ser feliz. Vou dizer uma coisa, se você não produzir uma esposa feliz, você vai se tornar um homem infeliz. Se você não produzir um marido feliz, você vai se tornar uma esposa infeliz. A gente precisa estar pensando no outro, mais do que na gente. Muitos acham que a paixão, sexo, estabilidade financeira, compatibilidade de gênio,
afinidade ou beleza física são os elementos mais importantes num casamento. E às vezes a gente vê isso como padrão do mundo. Esses elementos só funcionam se estiverem ligados ao amor. O casamento, quando é alicerçado sobre essas condições físicas, ele certamente está condenado ao fracasso. Se for só paixão, sexo, estabilidade financeira, beleza física, compatibilidade de gênio ou afinidade, um dia tudo isso acaba. E com tudo isso, o casamento vai junto. A paixão é passageira. Pensa o seguinte, havendo problemas de saúde física, como fica um casamento que está baseado apenas nas relações sexuais? Um dia ficamos doentes. Ninguém está livre de ficar doente, mas como fica? Se o nosso casamento estiver baseado só nisso. E se for só financeiro? Depois de um certo tempo a gente passa, que a gente vive, né? A gente começa a se achar velhinho, né? O mais velho, a gente começa a perceber que a nossa vida econômica ela faz altos e baixos. Nunca é só subida. A gente passa por vales. Se você não passou, aleluia. Mas todos nós passamos por vales, por momentos difíceis financeiros. E se o nosso relacionamento estiver baseado só em finanças, você acaba. Sempre brinco que casei com a Leila por causa da herança dela. Outros alicerçam o casamento sobre a beleza física. Mesmo com tantas alternativas que nós temos hoje, plástica, botox e outras coisas mais, todos nós vamos envelhecer. E junto com o envelhecimento, a pele não vai ficar mais lisinha. Tudo não vai ficar no lugar. Algumas coisas caem. E daí? Como fica se o nosso relacionamento estiver fundamentado só sobre isso? Compatibilidade de gênio ou afinidade de gostos. Nem mesmo irmãos gêmeos têm essa compatibilidade, gente. Nem mesmo eles têm. Que dirá no casamento, onde duas pessoas diferentes que se encontram, resolvem morar juntas, e na primeira manhã, depois da lua de mel, começam a descobrir algumas coisas estranhas. Né? Você não estava acostumado a ver o outro acordar despenteado, né? Nem dormir de meia, nem ficar apertando a pasta no meio, porque assim, tem até aquelas crises de casais. Aperta no meio, aperta na ponta, aperta no meio, aperta na ponta. Sabe, são coisas que acontecem. E que, se nossa vida estiver fundamentada nisso, nem sempre a Leila concorda comigo. E nem sempre eu concordo com ela. No casamento a gente discorda, gente. É incrível, mas a gente discorda. A gente tem que chegar num ponto. Às vezes eu cedo, às vezes ela cede. Às vezes os dois cedem. Parte do casamento é isso. Não existe uma compatibilidade, como muitos pregam. É um aprendizado de caminhada. O verdadeiro amor resiste às maiores tempestades e circunstâncias mais difíceis do relacionamento. O amor faz o casal permanecer juntos nos momentos ruins e nos momentos bons. No grego, temos 5 palavras que são traduzidas para a língua portuguesa como amor. E elas expressam ideias bem específicas, mas que esses 5 aspectos precisam fazer parte do meu e do seu relacionamento. O primeiro é storge, que significa associação leal. Aí dá a ideia de defesa, ideia de refúgio. Você precisa defender seu cônjuge. Seu cônjuge precisa defender vocês. E essa ideia de lealdade, de associação, de refúgio, lugar seguro. Minha casa precisa ser um lugar seguro. Eu quero voltar para lá. Porque depois de toda a luta que eu tive durante todo o dia, de todas as crises que eu tive e enfrentei durante o dia, eu quero voltar para um lugar seguro. Alguém que vai me entender. Aí tem filos, que é a amizade íntima. É o compartilhamento mútuo entre duas pessoas de tudo que é importante. Uma à outra. Significa compreender
e ser plenamente compreendido. Ele dá a ideia de compreensão. Tem eros, que é a afeição romântica, inclui um pouco de desejo físico, trata do desejo emocional, cujo propósito é a alegria no casamento. Aí tem eptomia, literalmente é usado para desejo sexual. Desejo de estar com alguém é o propósito de prazer. E também filhos. Mas ele precisa fazer parte. E por último, não menos importante, é o ágape, que visa o outro, é o oposto do egoísmo. É incondicional, ou seja, não impõe condições ao outro. Eu vou te amar se você fizer isso, tá? Eu vou te amar se você fizer aquilo. Não tem condições, eu te amo. O casamento, onde existe o amor ágape, vai sobreviver a tudo. É ele que mantém os outros amores naturais firmes e sólidos. A essência do casamento consiste em ser uma aliança, um compromisso, uma promessa de amor futuro. A ideia aqui, quando a gente investe em ações, quanto tempo para você ter lucro? Dia seguinte? Depende. Algumas no dia seguinte, outras você vai levar tempo, mas o compromisso, essa aliança, ela é uma promessa de amor futuro. Uma decisão, é importante entender que amor, nesse contexto de decisão, não é apenas o que a gente ouve, que amor é emoção, né, paixão. Porque se fosse só emoção, nós não conseguiríamos cumprir o mandamento de amar, né? Ame o seu próximo. Amor implica em decisão, em ações, mesmo nos momentos em que a gente não sente nada. É o agir mesmo sem sentir, mesmo sem ter esse sentimento. Só um minutinho. Obrigado. O casamento não é uma aventura, nem um tiro no escuro, como dizem alguns, e sim um projeto sério de vida a dois. Precisamos ajudar o nosso cônjuge a crescer. E crescer quer dizer atingir a maturidade como pessoa humana no campo psicológico, emocional, espiritual, moral. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Precisamos praticar 1 Coríntios 13, de 4 a 8, para termos um casamento bem-sucedido e um amor assim. Mas para isso é necessário ter o amor de Deus dentro de nossos corações. Se o amor de Deus não estiver dentro dos nossos corações, fica muito difícil de exercitar e de praticar esse tipo de amor. Amar ao próximo como a si mesmo, como se é algo que nos leva a tomar uma decisão, a ações. Sem esse amor de 1 Coríntios, fica impossível ter um casamento que dure até o fim. E será que a gente está disposto? Será que eu estou disposto a estar praticando essas virtudes de 1 Coríntios? Sabe, será que eu estou disposto? É muita coisa.
a importância do amor para o casamento em si. O amor é importante? Será que amor é importante para o casamento? Na realidade, ele é fundamental. A Bíblia enfatiza que o amor é um mandamento. Não podemos ordenar que alguém produza uma emoção. Se pode, mas é possível ordenar que alguém realize certas ações. Se amor é um mandamento, então eu preciso realizar certas ações. Eu preciso estar disposto a estar agindo. Nossa cultura, ela glorifica a paixão romântica. As pessoas tiram dos livros a ideia de que se você casou com a pessoa certa, viverá apaixonado para o resto da vida. Vai ver todo dia florzinha, vai ver o passarinho cantando, música tocando. Todo dia vai ser um dia de felicidade. Para sempre. E quando isso não ocorre, chega à seguinte conclusão: não me casei com a pessoa certa. E a gente precisa entender que em qualquer relacionamento vai haver fases assustadoras em que os sentimentos de amor eles vão parecer que estão se esgotando. Se você não passou por isso, aleluia. Mas há momentos que passam, as crises, as lutas, as dificuldades, né? Nossas próprias emoções vacilam. Não é o outro que é o problema sou eu. O que fazer então? Realize ações de amor, apesar da ausência de sentimentos. Talvez você não sinta carinho, não sinta um desejo de agradar, mas você precisa fazer ações, tomar ações para ser carinhoso, compreensivo, disposto a perdoar, porque perdoar também faz parte essencial de um bom relacionamento. O perdão precisa estar presente nos nossos relacionamentos, porque o tempo todo falhamos, porque somos humanos e precisamos perdoar. Eu quero contar um conto chinês aqui. Quero contar um conto chinês, ficou ruim. O verdadeiro veneno é o tema desse conto. Tempos atrás, uma moça chinesa se casou e foi viver com o marido e a sogra. Depois de alguns dias, passou a não se entender com a sogra. As personalidades delas eram muito diferentes e a jovem foi se irritando com os hábitos da mulher mais velha, que frequentemente a criticava. Meses se passaram e as duas cada vez discutiam e brigavam mais. De acordo com a antiga tradição chinesa, a nora tinha que se curvar à sogra e obedecê-la em tudo. Já não suportando mais a convivência, decidiu a jovem tomar uma atitude e foi visitar um velho sábio, entendido em ervas, que a ouviu e entregou-lhe um pacote de ervas, dizendo: você não poderá usá-las de uma só vez para se libertar de sua sogra, porque isso causaria suspeitas. Vou lhe dar várias ervas que irão lentamente envenenando-a. A cada 2 dias, ponha um pouquinho desta erva na comida dela. Agora, para ter certeza de que ninguém suspeitará de você, quando ela morrer, tenha muito cuidado e haja com ela de forma amigável. Não discuta e trate-a mais amorosamente possível, como se ela fosse a pessoa mais importante da sua vida. Siga as minhas instruções e o seu problema será resolvido. Muito contente, a moça voltou apressadamente para casa para começar o projeto de assassinar a sua sogra. Semanas se passaram e a cada 2 dias servia comida especialmente tratada à sua sogra. Ela sempre lembrava do velho sábio, do que ele havia lhe recomendado, sobre evitar suspeitas. E assim controlou o seu temperamento, obedeceu à sogra, tratou-a como se fosse sua própria mãe. Depois de 6 meses, a casa inteira estava com outro astral. A nora mudou de temperamento e quase nunca se aborrecia. Nesses 6 meses, não tinha tido nenhuma discussão com a sogra, que agora parecia muito mais amável e mais fácil de lidar. As atitudes da sogra também mudaram.
e elas passaram a se tratar como mãe e filha. Finalmente a jovem novamente foi procurar o velho homem para pedir-lhe ajuda. Senhor, por favor, me ajude a evitar que o veneno mate a minha sogra. Ela se transformou numa mulher agradável, e eu a amo como se fosse minha mãe. Estou muito arrependida, e não quero que ela morra por causa do veneno que eu lhe dei. E o velho sábio sorriu. Não precisa se preocupar. As ervas que eu dei eram vitaminas, para melhorar a saúde dela. O veneno estava na sua mente e na sua atitude, mas foi jogado fora e substituído pelo amor que você passou a dar a ela. Amor quando a gente começa a exercer e demonstrar amor, ele tende a mudar também as situações difíceis. Segundo Erich, o amor num relacionamento é construído pelas seguintes características: conhecimento, interesse, respeito, simpatia e responsabilidade. Cadê o sentimento? Enquanto duas pessoas estiverem dispostas a se conhecerem e desenvolverem ativamente interesse um pelo outro, vivenciarem simpatia e assumirem responsabilidade mútua, o sentimento do amor será resultado. O sentimento será o resultado, nunca a causa. E quero concluir. Não alcançaremos a perfeição em nosso casamento, mas quando seguimos o padrão dado por Deus, descobriremos as emoções maravilhosas daquilo que Ele planejou para nós. Se nós cumprirmos o propósito que Ele estabeleceu, da maneira como Ele estabeleceu, que a gente possa amar, não como emoção, mas como ação. Eu decido amar alguém. Em todas as formas. Quando a gente entende isso, a gente vai conseguir viver e sobreviver aos conflitos, vazios, carências e crises que essa caminhada possa ter. E isso é importante que, para nós, só nos resta amadurecer e crescer por intermédio do amor, da decisão e compromisso, da opção de fazer de todas as fases da vida um motivo para crescer. Amadurecer e encontrar o melhor que a vida tem a oferecer. A paixão pode levá-lo a fazer uma promessa de casamento. Mas ao longo dos anos, é a promessa que aprofunda e enriquece a paixão. Na sua essência, casamento é bom. É uma instituição boa. Tudo o que Deus criou foi bom. Quando Deus criou o homem, lá no Éden, não havia aquelas piadinhas, Se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Deus criou o casamento recheado de bondade. O grande problema foi porque o homem trouxe a maldade para dentro do casamento. Quando o homem pecou, ele também comprometeu aquilo que Deus havia criado de bom. Mas nessa manhã eu quero te desafiar a estar resgatando o companheirismo. Sabe, a gente na caminhada, às vezes a gente vai perdendo essas questões de companheirismo. Resgate o companheirismo com seu cônjuge. Resgate a alegria e o prazer do seu casamento. Pare de olhar os defeitos. Porque se a Leila continuar olhando para os meus defeitos, são muitos. Sabe, pare de olhar para os defeitos. Comece a olhar para as virtudes. Porque são também muitas. Precisamos estar olhando com satisfação. Precisamos olhar, e quando nós começamos a buscar as virtudes, nós começamos a perceber que tem muita coisa boa no relacionamento. E aquelas coisas que não são boas precisam ser tratadas. E aí esse aspecto da aliança a gente trata, a gente não coloca de lado. Quando eu conheci a Leila, eu vi uma moça risonha no canto da sala. Até brinquei, é muita areia para o meu caminhãozinho. Mas eu respondi, dou 2 viagens. Sabe, a gente precisa lembrar daquilo que te trouxe encanto. Porque, passado o tempo, a gente vai perdendo o encanto. Semana passada o pastor Jade falou dos encantos dele, do coral. Eu estou falando da sala de seminário. Só que hoje a gente é diferente.
nós dividimos inúmeros fardos, nessa caminhada houve arrependimento, houve perdão, reconciliação, né? Há uma frase, com todo o cuidado que eu vou dizer aqui, gente, eu já me separei algumas vezes da Leila e já me casei de novo com ela algumas vezes, então eu tive vários casamentos. Porque a gente já não é mais o mesmo. O nosso relacionamento de hoje não é o mesmo dos primeiros anos. A gente mudou, a gente amadureceu. Tem coisas que hoje já não nos incomodam mais, já não nos preocupam mais. Mas a gente muda, mas a gente precisa estar lembrando daquilo que foi alegria, aquilo que foi paixão, porque houve algo que você olhou e gostou. E a gente precisa estar trazendo essa memória para que a gente possa estar entendendo que há sempre uma emoção nova na caminhada. E à medida que a gente vai envelhecendo junto, a gente vai tendo mudanças de fase. É que nem joguinho, né? Passa a primeira fase, segunda fase, terceira fase. E como no joguinho, cada fase fica mais difícil que a outra. Mas a gente precisa estar disposto a viver uma grande história com alguém. E para isso a gente precisa se comprometer, passar o tempo juntos, resolver todos os conflitos. Não dá para colocar conflito debaixo do tapete, gente. Um dia eles aparecem. A gente precisa tratar os nossos conflitos, as nossas diferenças. Em alguns relacionamentos isso será mais fácil, outros um pouco mais difícil, né? Mas é importante a gente estar buscando de Deus ajuda para fazer desse projeto de Deus algo maravilhoso em nossas vidas. E para ser duradouro, nosso relacionamento, nós precisamos nutrir todos os dias o amor. Não a paixão, o amor. Porque os sentimentos vão vir com o resultado desse investimento que a gente faz, nessa promessa que a gente faz e que ela vai aprofundar e enriquecer a nossa paixão. Que nessa manhã você possa estar pensando e considerando o seu casamento como algo de Deus. E que não existe outra metade. O que existe é uma outra pessoa, com um jeito diferente. E eu dou graças a Deus porque a Leila não é tudo o que eu sonhei, tudo o que eu idealizei como esposa. Porque se ela fosse tudo aquilo, em algum momento ficaria chato, porque eu me enjoaria daquilo que eu gosto. Sabe o que a gente faz assim? Quero isso. Não, ela tem qualidades que eu não tinha imaginado, nem visto. E a gente precisa entender isso, que somos diferentes, e aquilo que vem no pacote é mais do que aquilo que a gente pensou e idealizou. Então, que possamos estar cuidando com carinho dos nossos relacionamentos, tomando cuidado para que o mundo não nos envenene com a falsa ideia de que a paixão é mais importante. Que eu vou encontrar alguém que vai preencher plenamente todos os meus desejos, que vai ser exatamente como eu quero. Não, Deus deu alguém especial para você. Alguém que vai te ajudar. E você, se você se olhar no espelho, você vai ver que você não tem nada de especial, gente. Você, olha, eu não casaria comigo. Percebam como a gente quer a perfeição do outro, mas a gente não se vê como imperfeitos também. Que possamos estar investindo, e aqueles que vão estar iniciando a carreira do casamento, possam entender que é um projeto que vale a pena, vale muito a pena, e que nele a gente cresce, amadurece, né? E que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar. Senhor, quero te agradecer por essa manhã, pelo teu cuidado, e que possamos fazer do nosso relacionamento, aqueles que são casados, Senhor, algo formidável dentro do teu padrão, e que na demonstração do nosso amor um pelo outro, as pessoas que estão à nossa volta possam compreender o quanto o Senhor os ama, que possam ver em nossas vidas e no nosso relacionamento a tua presença, Senhor, que possam compreender que vale a pena
que o casamento tem e que é um projeto admirável que o Senhor nos deu. Eu quero te agradecer nessa manhã, Pai, por tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que eu também possa estar sempre colocando em prática, Senhor. Não me deixe perder de perspectiva isso também. E desejo que cada irmão e irmã também estejam se fortalecendo e entendendo como é essencial e como é bom o casamento. O casamento é algo que o Senhor nos pensou para nós, é algo que nós precisávamos. E obrigado, Jesus. Eu te peço e te agradeço no nome precioso de Jesus. Amém.